paz do Senhor Jesus, eu sou a Angelita. Paz do Senhor, eu sou a Bel. E estamos aqui mais um dia para mais um estudo para a honra e glória do Senhor. Amém. E hoje nós estudaremos sobre a onisciência de Deus. Bel, conta pra gente, o que é onisciência? Onisciência, Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe o nosso passado, presente e futuro. Ele já contabilizou todos os nossos dias, eles já estão escritos no livro das nossas memórias. Quando a gente chegar no céu, esse livro se abrirá, porque a gente sabe que tem dois livros. Um livro da vida, onde o nosso nome está, em nome de Jesus, e também tem o nosso livro das memórias, tudo que a gente fez. Tudo. Então Ele conhece, Ele sabe tudo. Tudo. Tudinho. Exatamente. Até aquele dia, aquele escondidinho que eu tava lá naquele lugarzinho, Ele viu Ele aquilo? Ele estava lá. Misericórdia. Como a gente aprendeu na aula passada, Ele está em todos os lugares. Além de estar em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele foi que fez a gente. Meu Deus. Então, para você que não viu, pode estar clicando aqui no card, tá visitando o nosso estudo lá sobre a onipresença de Deus. Então, nós falamos que Deus é atemporal. Ele está passado, presente e futuro. Exatamente. Então, e além de estar no passado, no presente e no futuro, Ele sabe de todas as coisas. Sabe de tudo. Deus me viu chorando aquele dia que eu passei aquela situação tão difícil. Ele me viu chorando, Ele viu aquela situação que eu passei. Ele não só viu, como Ele estava lá e Ele ainda te consolou. Meu Deus. E tem certas situações que a gente passa na nossa vida que a gente pergunta: Deus, aonde o Senhor está? Que o Senhor não viu essa situação, que o Senhor não me ajudou nessa situação. É certo, Bel, a gente falar isso? Olha, a gente não é certo porque a gente duvida do poder de Deus. Porque a gente indaga onde o Senhor está. Só que a gente sabe que Deus está em todos os lugares. Só que quando Ele está em silêncio, Ele deixa você um pouquinho, mas não que Ele te deixa para você tomar conta da sua vida sozinho. Ele apenas te dá um espaço para você crescer. Porque é muito fácil a pessoa estar ali, faz isso, faz aquilo outro. Só que Deus, Ele está do nosso lado nos ajudando. Então, às vezes, Ele dá um espacinho para que a gente cresça sozinho. É que nem os nossos filhos. Sim. A gente, às vezes, deixa eles caminharem sozinhos para eles ganharem mais confiança em si mesmos, para eles aprenderem, para eles crescerem. Mas Deus nunca deixa a gente de lado. Ele só está ali, só esperando. E tem, às vezes, em que nós deixamos Deus de lado. Que é quase sempre, né? Que é quase sempre. A gente diz: ah, não, Deus, hoje não, hoje eu não quero. Hoje eu não quero orar, hoje eu não quero jejuar, hoje eu não quero ler tua palavra, hoje eu quero tempo só pra mim. Só que aí Deus tá assim, né? Tá do teu lado ali, o Espírito Santo tá do teu lado esperando só um aval seu, pra que Ele entre e te ajude. Isso que tem que fazer. É exatamente. Uma coisa que eu sempre medito, eu sempre converso com quem me procura, é que se nós conseguíssemos enxergar o mundo espiritual como o que acontece ao nosso redor, entendeu? Seria muito espantoso os livramentos que Deus nos dá a todo tempo, o tempo todo. Exatamente. Existem situações que a gente nem consegue imaginar, mas existem situações que a gente até consegue falar: meu Deus, olha, se eu tivesse 5 segundos à frente, o carro teria passado e teria me atropelado, um exemplo, né? Então, assim, nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Aí eu lembrei daquela passagem que estava Geazi. E essa passagem, ela é muito grandiosa, ela é muito rica e traz um ensinamento tão maravilhoso pra gente, que é assim: estavam dentro da casa Eliseu e Geazi, que Geazi era servo, né, era ajudante de Eliseu, e a casa estava cercada pelo exército inimigo, e eles não conseguiam sair. O que aconteceu? O Geazi ficou desesperado. A gente não consegue sair, nós estamos cercados. Só que Eliseu, ele já sabia que todos os anjos do Senhor estavam ao redor daquela casa. Ele enxergava, ele olhava o mundo espiritual. Só que aí Geazi não conseguia ver isso. Ele só conseguia ver o exército inimigo de carne e sangue. E aí
o Eliseu ele pede para que Deus libere a visão para Geazi. E aí ele consegue enxergar. Na hora que ele enxerga, ele vê carruagem de fogo, ele vê anjo, ele vê a tropa toda de Jesus ali. O negócio ele já e aí o negócio pega fogo. Todo o exército fica cego e eles conseguem passar. Olha que tremendo isso. E isso é a nossa realidade, é o nosso cotidiano. Nós não conseguimos enxergar o exército que Deus coloca para nos proteger todos os dias, dia e noite, quando a gente dorme, quando a gente acorda, indo para o trabalho, né? Só que nós também precisamos fazer a nossa parte. Exatamente. Muitos erram nessa situação. Escolhe o caminho e acaba escolhendo o caminho mais tortuoso e acaba sofrendo, pagando, porque Deus é justo. Deus, muitas pessoas falam, porque Deus é bom. Deus é bom. E porque Ele é bom, Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele é justiça. E Ele não transgride quem Ele é. Ele não transgride quem Ele é. Então, por amar você, entendeu? Você precisa pagar, você precisa colher aquilo que você plantou. Por amor, por Ele ser bom e por Ele ser justo, a gente paga pelas consequências. A gente vai voltar no nosso Salmo 139, porque ele tem um embasamento muito grandioso pra gente de quem é Deus. Eu vou ler nessa versão, ela é em AA, é Nova Almeida atualizada. Se eu não me engano, ela foi lançada em 2017, mais ou menos. Em relação à Almeida, ela é a mais nova. E fora que a capa eu amei, né? Linda, maravilhosa. Salmo 139, do versos 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não me chegou à minha língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Glória a Deus. Olha como o Davi ele vem trazendo nesse salmo a grandiosidade. Como que Davi ele conseguiu pegar essa essência de Deus, né? Porque a gente sabe que esse versículo ele tem 3 partes, né? Ele é dividido entre onipresença, onisciência, onipotência, que será o tema do nosso próximo vídeo. E Davi conseguiu pegar essa essência de Deus para trazer isso aqui em palavras humanas. Graças a Deus. Para trazer para nós aqui essa divindade maravilhosa que a gente acredita que é o Senhor Jesus. Mas aí a gente entrando nessa parte de onisciência, né, Gê, que a gente relembrando que somente quem conhece os nossos pensamentos é Deus. Somente Ele. Tem aquela parte ainda da Bíblia que Jesus fala para Pedro. Pedro, o diabo hoje pediu para se andar com você, Pedro. E aí a gente entende nessa passagem que o diabo está à nossa espreita, pegando as nossas legalidades. Se a gente tem uma vida correta com Deus, se a gente anda no caminho correto, se a gente ora direitinho, se a gente segue uma vida de que Jesus traz no Novo Testamento pra gente, se a gente ama o nosso próximo, ama a Deus acima de todas as coisas e não dá legalidade pro inimigo, o inimigo não tem como nos acusar. O inimigo ele não pode trazer alguma coisa para Deus para nos acusar, sendo que a gente está andando retamente. Então a gente entende que a gente tem que sempre andar retamente aos pés do Senhor. Sempre tem que andar nos caminhos onde Deus nos ajuda, onde Deus nos incita a andar, onde Deus nos coloca no caminho certo para andar. E aí o inimigo ele fica à nossa espreita. Então ele estuda o seu caminhar, ele estuda o seu andar, ele estuda o que você gosta, ele entende as suas debilidades. Sim. Ele sabe o que você quer, o que você deseja, porque, deixa eu te falar uma coisa, muita coisa do que a gente gosta, Deus odeia. Verdade. Muita coisa que a gente gosta, Deus ele não gosta. Deus não é aceitável aos olhos do Senhor, porque Ele é santo. É um atributo dele, ele ser santo. Por isso que ele pede, sede santos, porque eu sou santo. Sempre que a gente vai orar, a gente fica cansado. Sempre que a gente vai orar, acontece alguma coisa. Bate o sono, bate o desânimo, a gente começa a pensar no feijão que esqueceu de colocar de molho. Então orar não é fácil. Uma das maiores guerras que o crente tem é para orar e para ler a palavra. É a luta contra a carne e espírito. Exatamente. Um luta contra o outro. E o diabo, ele lança acusações nossas, não só contra Deus, mas contra a gente também.
Aí acontece muitas vezes, eu não vou para a igreja porque eu cometi tal pecado e eu não sou digno de entrar na igreja. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu não vou orar porque eu cometi tal pecado, eu não sou digno de orar. Isso são acusações que o diabo joga. São sofismas que o diabo coloca na sua mente. Porque como ele não tem o poder de ler a sua mente, então ele fica ao seu derredor só lançando dardos inflamados, só lançando setas, dizendo que você não é aceitável para Jesus, que Jesus não te ama, que ninguém te ama, que você é um coitado, que você merece o inferno, que você tem que se matar, que você merece ficar sozinho. Então esse tipo de pensamento não provém de Deus. Só quem é onisciente é Deus. Então ele sabe aquele dia que você chorou. Ele sabe os seus traumas da sua infância. Ele sabe se você passou por uma separação, por uma dor, por uma tragédia, por um luto. Ele conhece todos os seus sentimentos. Como diz Jeremias, quando Deus ele quer pegar Jeremias para ser profeta, e aí Jeremias, mas quem sou eu? Eu gerei você. Você era um embriãozinho na barriga da sua mãe. Eu sonhei com você antes de você ser um embrião. Verdade. Então ele sabe o nosso tempo todo, desde a nossa concepção até a nossa morte. E Deus conhece tudo. A palavra fala que ele conhece cada fio de cabelo, né? E para pensar, porque é bem complexo isso, porque nós somos compostos por células. Milhares e milhares e milhares de células nos compõem. Células são tão minúsculas que elas são invisíveis aos olhos nus. A gente não consegue enxergar uma célula, né? O que a gente consegue enxergar são aglomerações de diversas células. E Deus enxergava a gente quando nós éramos duas células. Nós éramos a célula da nossa mãe e a célula do nosso pai. E Ele nos escolheu aquelas duas células para juntar. Então, desde a concepção, então Deus escolheu o espermatozoide certo, o óvulo certo para se juntar, para formar o zigoto, para crescer, fazer a anidação, virar um embrião, virar um feto. Então desde o ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos informes, a palavra fala que Deus nos conhece, o Senhor nos conhece. E uma coisa que me veio à cabeça sobre a onisciência de Deus, porque a história de Jesus já estava para acontecer desde lá de Gênesis, né? Tem alguns pastores que falam. Adão cai, Deus já traz esse plano. Exatamente. Tanto é que ele fala, né? Ele fala para Adão, fala para a mulher que pisará a cabeça da serpente e a da sua semente virá, né? Tem pastor que ainda fala que antes de Deus falar que haja luz, Deus falava que haja cruz. Nós somos a consequência do pecado de Adão. Então, para nós não tinha perdão. Eu demorei para entender isso. Nós éramos escravos do pecado. O que isso significa? Qualquer coisa que nós fizéssemos, não tinha salvação para gente. Nós éramos escravos do pecado. Isso antes da cruz. Então, não tinha o que fazer. E somente através do sacrifício de um inocente, de um santo, nós poderíamos ser libertos. Nós tínhamos uma dívida com Deus, nós estávamos devendo Deus. Era a morte, exatamente. Pagou a moeda. Por conta do pecado de Adão, nós tínhamos essa dívida com Deus. Olha como que o pecado traz consequências grandes. Nosso pai pecou há milhares de anos atrás e nós sofremos até hoje. Então, tinha essa dívida e precisava ser pago. E só quem podia pagar é quem não tinha dívida nenhuma. Seu nome tinha que estar limpo para poder pagar. Mas quem tinha o nome limpo? Ninguém. Porque todos eram filhos de Adão, todos eram pecadores. Davi diz isso, em pecado me concebeu minha mãe. Exatamente. Então precisou vir um santo. Existiam os sacrifícios porque o que não tinha pecado eram os bichos, eram os animais. Então sangue inocente era derramado para dar uma esquecidinha, para dar uma pincelada da nossa dívida. Precisou Jesus vir, Deus vir, santo. Ele tomou o nosso pecado para ele. É isso que fala, quando fala que nós somos libertos. Nós temos o direito da salvação por isso, porque Jesus veio, tomou a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida.
morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue carmesim por nós, ressuscitou depois de 3 dias. Daí em diante, a partir da ressurreição de Jesus em diante, nós estamos livres. Ele foi, pegou a chave do inferno e da morte. Da morte. Pegou os cativos que estavam em cativeiro. Exatamente. E subiu aos céus. Olha, E libertou. É demais isso. E isso significa o quê? Voltando para a condenação. Isso significa o quê? Mesmo que você peque, se você tiver consciência do seu pecado e você pedir perdão a Deus, Deus esqueceu o seu pecado. Você vai ter que pagar sim. O que você colher, o que você plantar, você vai colher. Então vai ter a consequência sim. Mas para a salvação, nós estamos libertos. Então nós temos o direito do perdão de Deus. É essa a grande diferença, que não tinha antes o direito do perdão de Deus. Então nós temos o direito do perdão de Deus através da cruz do Calvário. Ele deu o passaporte. Ele deu o passaporte pra gente. Só que aí também existe um perigo. Porque quando fala, Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, onde tem o pecado, tem 3 vezes muito mais a graça de Deus. Aí alguns pegam e falam, já que tá perdoado, bora pecar. Festa. E se Jesus voltar hoje? Acabou. Você vai colher o que você plantar, não tem jeito. Então vai da sua consciência com Deus também. E Deus conhece a sua consciência por Ele ser onisciente. Por Ele ser o nosso Criador. Por Ele ser o nosso Criador. Então Ele conhece a nossa consciência. E não adianta só pecar, me arrependo. Peco de novo, me arrependo. Não. Peco de novo, me Como ele arrependo. disse para a mulher adúltera, vai, para de safadeza e não peques mais. Desse jeito. Tem muitos assim, para de safadeza, não peques mais. Então nós temos que brigar, a gente tem que estar lutando constantemente contra nós. Então, no Antigo Testamento, perante a lei, você só era condenado se fosse pego em flagrante. Só que já no Novo Testamento, quando Jesus vem e diz que só de você pensar você já peca. Sim. Então, tira o seu olho, o que te faz pecar, não literalmente, óbvio, mas o que te faz pecar, você tira. O que te afasta da presença de Deus, você tira fora. Sim. Então, o diabo, ele tenta de todas as artimanhas possíveis e imagináveis. Ele é sábio também, né? Ele tem anos de experiência. Então, ele tenta a todo tempo te tirar da presença de Deus. Então, ele lança que você é sozinho, que os seus pensamentos são ruins, que você não é digno de Deus, que Deus não te ama, que não tem salvação para você. Ou também, em contrapartida, ele coloca na cabeça excesso de santidade. Excesso de santidade. Excesso de santidade. Aquele negócio. Santarrões. Eu não preciso de mais nada porque eu sou sou limpo. Não me toca porque você vai me deixar impura. Viu, Bel? Não me toca, eu sou pecadora. Excesso de santidade também é pecado. Também é pecado. Também é pecado. Para Deus nós somos todos iguais. Não existe santo, existe o processo de santificação. Então, e o que é santidade? O que é santificação? É você se apartar, se afastar. Mas se afastar não significa também você virar um monge, um budista, viver isolado, ir lá para o Monte Tibete lá e... Não. Nós podemos conversar, nós podemos ter amizade, bem pelo contrário. Brincar, a palavra se fala, brincar, adoro brincar, me divertir. A palavra fala que nós somos luz. E luz tem que entrar na escuridão. Nós somos sal da terra. E se o sal não se misturar na comida, ele não vai temperar a comida. Então nós precisamos ser a diferença. Tem um livro de Leonard Ravenhill, não sei se eu falei certo, deve ser isso. Eu li um livro que ele fala que ou nós somos termômetro ou nós somos termostato. Eu já li. Se nós somos termômetro, nós vamos seguir a temperatura do ambiente. Então, se nós estamos num ambiente pecaminoso, nós vamos seguir o pecado. Mas se nós somos o termostato, nós fazemos a temperatura do ambiente. Eita glória! É, de Deus. Nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Isso não significa você também ser chato. A gente consegue entender um pouco mais da onisciência de Deus quando a gente vai para o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim:
Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A gente tentando entender essa história, analisando tudo isso aqui, foi que Deus já havia rejeitado Saul, por causa que ele não estava mais dentro dos preceitos de Deus, já havia se desobedecido inúmeras vezes. E aí aqui, Deus ele vai e pede para Samuel ir ungir a um filho de Jessé. Então, Samuel vai até a casa de Jessé, só que Samuel achando que seria o filho mais velho, o filho guerreiro, bonito, grande, forte, assim como era Saul. Então, Samuel ele tentou estabelecer um padrão, só que a gente vê que Deus escolhe os loucos para contrariar os sábios. É tudo o contrário. É tudo ao contrário das coisas de Deus. E aí, não é esse filho, o próximo, não, também não é esse. E aí vem aquele menorzinho da casa, ruivinho, pequenininho, pastor de ovelhas. Samuel. Mas esse daí, Mas nem barba tem direito, E moleque. aí Deus vai dar uma chapuletada em Samuel. Amém. Eu vejo o coração, eu não vejo o exterior. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. Assim como Deus vê o nosso interior. Amém. Ele não vê a aparência aqui, a Isabel, a aparência gordinha, cabelo curtinho, tal, não vê a Angelica magrinha assim, com o cabelo loirinho. Ele vê o coração, ele vê o seu coração. Tudo que você já passou, tudo que você já enfrentou para chegar até aqui. Verdade. Ele tá com a gente todo o tempo, então ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe até onde a nossa fé vai. Verdade. E aí ele diz, você pode ir um pouco além dessa sua fé. Aleluia. Vamos falar um pouquinho disso, Gil? Você está falando aí de ver, eu lembrei uma situação que aconteceu comigo. Só para entender o contexto da história, eu aceitei a Jesus, acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Não me lembro, faz um pouquinho de tempo. Lá em Cuiabá eu tinha uma tia, tenho, tia Tereza, beijo. Beijo, tia Tereza. Beijo. Graças a ela que você é obrigada a me aturar na igreja hoje. Glória a Deus. A tia Tereza, assembleiana, né, do pé roxo, ela me levava para a igreja. Eu lembro que ela me levava para a igreja. E eu ouvia a palavra, aí eu já lembro, Jesus falava, não impeça as crianças de vir a mim, então deixa as crianças. E esse daí é uma outra questão que eu não sou muito a favor de salinho para criança. Eu acho que criança tem que assistir o culto. Eu assisti o culto com 6 anos. E eu lembro que eu começava a participar e eu entendia as coisas que aconteciam na igreja. Ela sempre me levava na igreja, então teve uma vez que eu ouvi a palavra, eu entendi todinha a palavra e eu aceitei a Jesus. Eu tinha 6 anos mais ou menos. Passou-se uns tempos, eu participava, passou-se uns tempos, eu saí da igreja. Aí com 10 anos eu senti vontade de ir para a igreja novamente. E eu fui no domingo, 9h30 da manhã, eu fui no culto de jovens. Eita. Chegou a hora da palavra, gente, faz 26 anos isso, mas eu me lembro a palavra até hoje, foi em João 15, quando Jesus fala da videira, das varas, que ele arranca e lança fora, então tem que dar fruto, porque se não der fruto, ele vai arrancar e lançar fora. E naquele momento, eu sentia Deus falando comigo diretamente através daquela palavra, e eu pensei, meu Deus, eu não estou dando fruto, já tem tanto tempo, então o Senhor vai me arrancar, o Senhor vai me lançar fora. E o irmão lá de cima, ele respondia, não, você não está dando fruto agora, mas você dará fruto no futuro, não vou te arrancar e lançar fora. Eu, meu Deus, então quer dizer que eu vou dar fruto? Vai, você vai dar fruto. Pensamento. Eu pensava, e é uma igreja muito grande, então eu acredito que naquele dia tinha mais de 200 jovens, né? E eu pensava lá longe daquele irmão, eu pensava e ele respondia. Então a gente trocou uma ideia naquele momento. Eu e Deus ali, a gente conversava assim, ó, tete a tete. Eu pensava e ele respondia, eu pensava e ele respondia. Eu nunca mais esqueci dessa palavra. Essa palavra é a palavra da minha vida, eu carrego ela até hoje. Eu nunca mais me esqueço dessa experiência. Eu pensava e ele respondia. Isso me remete a um texto no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 20, que é a história do rei Ezequias, onde Isaías, ele vai até o palácio para falar com Ezequias e diz, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí, Isaías estava saindo, né, estava indo embora, que ele já tinha dado o recado de Deus para Ezequias, e Ezequias ele começa a chorar amargamente, começa a chorar, a prantear, a orar, aquela
angústia, Senhor, me perdoa, me dê mais uma oportunidade, não queria morrer agora. E aí no mesmo instante, Deus ali, o Isaías não tinha nem saído ainda do palácio. Deus pega ele ali, volta e vai dar um recado para ele. Olha, onisciência, Deus ele escuta cada oração sua. E aí Isaías chega através, né, a mando de Deus e diz, só mais 15 anos. Um detalhezinho que eu lembrei dessa passagem, que eu acho que me chamou muita atenção, essa palavra fala que ele virou para a parede para orar. Ele virou para a parede, então assim, eu fico imaginando ele naquela posição fetal, vira para a parede e começa a falar com Deus. Como foi com Ana, lembra da oração de Ana? Que até ele achava, o sacerdote Eli, que ela estava bêbada, só que ela estava tão amargurada, estava chorando de um jeito assim que só Jesus entende as nossas lágrimas. Então, se você está aí hoje se sentindo sozinho, se sentindo triste, com os pensamentos ruins, pensamentos suicidas, pensamentos de solidão, então Jesus ele é onisciente, ele sabe cada pensamento seu. Então, dê oportunidade. Confia, o Espírito Santo vai entrar e vai curar todo pensamento, porque a palavra diz que quanto mais você pensa em Deus, você mais tem vontade de buscar a Deus. Verdade. Busque ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Por isso que as pessoas chamam a gente de doido, né? Só fala de Deus, porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente lê, mais a gente quer. É uma coisa, gente. A boca fala, o coração tá cheio. A gente tem que falar de Deus para todo tempo. Então, todo tempo. Você só pensa em Deus, só fala em Deus, só fala em Jesus. Gente, mas é tão maravilhoso, vocês não estão entendendo. Pensa que a gente não tem os problemas que todo mundo tem? Eu já pensei em tirar minha vida diversas vezes. Eu já peguei ali, ó, no remédio, eu já peguei e vem aquela vozinha. Eu já me coloquei na frente de um poço. Eu já tentei, já pensei várias vezes, já entrei em desespero, já tive diversos problemas. Mas aí na hora eu ligo o meu pensamento, Jesus, o Espírito Santo fala no coração. Então, a palavra de Deus é viciante, as coisas de Deus é viciante, é maravilhoso. Às vezes você está lá sozinho pensando. Às vezes a gente pensa em desistir da obra de Deus. Sim. A gente pensa em parar, a gente pensa, não aguento mais, é tanto... Crente sofre muito. Sim. Só que a nossa alegria, a nossa esperança é Jesus Cristo. Quando eu saí de um determinado ministério, eu fui chegar nesse que a gente está agora, né, Lírios do Vale Brasil, e eu cheguei arrebentada, eu cheguei num estado assim deplorável, eu não queria mais saber de nada, e eu só chorava nos cultos inteiros. Aí eu sentada com meu esposo do lado, e em pensamento eu falei assim, se o Senhor é Deus mesmo, manda esse pregador aí no meio do culto falar comigo. Em pensamento, eu pensando, fala para esse pregador aí, pastor Gilson, para ele me chamar no meio do culto. Dito e feito, ele primeiro chamou o meu marido, porque eu estava esperando uma resposta, para onde eu iria. Uhum. E aí, você veio aqui procurar uma resposta, levanta aí, você. Primeiro chamou o Cláudio, me chamou, aí eu, como é que ele ouviu? Ele ouviu. Deus, viu? E aí ele diz, você está procurando uma resposta, né? Você veio buscar uma resposta. Pega na mão do seu esposo. Sua resposta está aí. Obrigada, Jesus. Então, nossa, Deus é onisciente demais. Em pensamento, várias vezes a gente pensando alguma coisa assim, Deus vem e toma. E dá bem no meio, ou vem com uma exortação, ou vem com um alívio, né? Com uma esperança. Então Deus é tão precioso, tão maravilhoso, que Ele sonda os nossos corações. Até que Davi, no Salmo 139, ele diz, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração. Olha, se a gente... Tem que ter coragem para orar. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Eu sempre falo, tem até um louvor da Aline Barros, que fala, que é essa palavra. E eu falo, gente, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente louva. Então o louvor fala, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Gente, quebranta o meu coração. Quebra o vaso e faz de novo. Tem que ser muito crente. Tem que ser crente. Tem que ser muito crente para orar desse jeito, para louvar desse jeito. Tem que ter muita coragem. E tem que ser muito crente.
Tem que A ter gente coragem precisa mesmo. prestar atenção. Porque quando Deus começa a quebrar e nos fazer de novo, Ele quebra o dói. nosso eu, quebra o nosso Dói. ego, quebra todas as nossas visões mundanas, a nossa visão de si mesmo, a visão de Deus. Ele vem e Extrema amassa. santidade. Porque quantas vezes Deus não me quebrou na minha extrema santidade? Quantas vezes Deus já não... Não é assim não. Volta. Quebra o nosso ego e faz de novo. E faz de novo. Deus é maravilhoso. Desce a casa do oleiro, Senhor, se preciso for, me quebra e faz de Então, a novo. maior luta do crente é na mente. Cuidado com os pensamentos, porque quando o pensamento ele desce para o coração, aí já cria aquela raiz de amargura, que aquilo já cria Daí em diante, uma o negócio é blindagem complica. para Deus. E aí Complica. a chaminha do Espírito Santo tá ali tentando ficar acesa, só que às vezes é nós mesmos que apagamos ela, Verdade. né? Então, assim, creia que o Espírito Santo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus está do teu lado, Ele te contempla, Ele sabe todos os seus passos, todos os seus medos, as suas angústias, os seus receios, todos os seus traumas. Jesus quer te limpar hoje. Ele quer limpar todos os seus pensamentos ruins, porque Ele te conhece, Ele que te fez. Amém. Tudo tem um porquê. Nada que Deus faz é em vão, é à toa. A gente pode não entender no começo, a gente pode não entender nem depois, mas um dia a gente entende, né? Paulo fala que a nossa vida é uma carta, né? Então assim, tá escrevendo aquela carta, né? E ainda tem um louvor que fala que é uma carta que é escrita com o sangue de Jesus. Deixa aqui embaixo um comentário, uma experiência que você teve com Deus, ou se você quiser, um pedido de oração. Conversa com a gente, se comunique com a gente, amém? Amém. Vamos orar, Bel? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Obrigada por até aqui ter nos ajudado, obrigada por até aqui ter nos sustentado, Senhor. Vá de encontro a cada um que está ouvindo essa live, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esse vídeo agora, Senhor. Vai cuidando de cada pessoa que está escutando isso, que se sente sozinho, que se sente desamparado, que tem pensamentos ruins, que tem pensamentos suicidas, ó Senhor, que tem pensamentos de solidão. Senhor, toca no coração dessas vidas agora, Espírito Santo. Entra no coração, entra na vida, entra na casa, Senhor. Tira tudo que há de ruim, ó Senhor. Vai colocando, Senhor, alegria. Vai colocando, Senhor, amor na vida dessas pessoas, ó Senhor. Santo Deus, eu lhe peço, Senhor, vai de encontro a cada um agora, Senhor. Cuida de cada um, Espírito Santo. Que a chama do teu Espírito Santo, Senhor, arda cada vez mais no coração dos teus filhos, para te buscarem, para te adorarem em espírito e em verdade, porque assim o Senhor pede, Senhor, com que nós o adoremos, ó Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, toca nos nossos corações, ó Senhor. Enche-nos, ó Senhor, de esperança, de amor, ó Senhor. Que nós possamos estar felizes e saber que o Senhor contempla os nossos pensamentos, que nós possamos ter pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, cuida de cada família, Senhor, de cada membro, Senhor, da tua igreja, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo isso, ó Pai, que elas possam ser libertas, ó Senhor, de todas as amarras do diabo, Senhor, que o teu Espírito Santo entre e faça a diferença nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, você que assistiu até o final. Fique conosco, acompanhe o vídeo passado. O próximo vídeo será sobre a onipotência de Deus. Oh, glória! Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.